tá falando, vou apresentar. Hoje nós vamos fazer uma live com o Rafael Freire. A gente vai falar sobre bandagens, na verdade é bandagem rígida, né? Eu acho, né, Rafa? É rígida, né? Que a gente usa pro MMA e no boxe, na mão, que é o hand wrap. Isso. E o Rafael, ele faz um curso muito bom, já há muitos anos, né? A gente já vem falando, eu falo bastante do Rafael Freire, dos cursos dele, aqui em vários momentos. E ele vai falar um pouco sobre esse curso que ele vai lançar agora no final do mês, né? Sobre a bandagem rígida na mão, hand wrap no boxe, no MMA. Então, Rafa, fala um pouquinho pra gente sobre o que é o curso, o que você vai estar falando nesse curso que vai lançar agora dia 29. Fala mais um pouquinho pra gente, pras pessoas. Então, primeiro, né, boa noite aí, pessoal, quem está assistindo aí. Já queria, né, primeiro agradecer a Juliana aí pelo convite, também a oportunidade aí de estar falando um pouquinho para vocês. Na verdade, assim, o curso, esse curso ele é um curso de bandagem rígida, na verdade, que engloba não só a bandagem de mão específica do MMA e do boxe, mas é um curso bem completo, né, que eu ensino bandagem para o corpo todo, né, joelho, tornozelo, punho, dedo, etc. Só que com essa questão dessa quarentena e essa pandemia, né, a gente está tendo que se reinventar e fazer coisas diferentes. E uma coisa que eu já estava querendo fazer há um tempo era um curso online, né? Muita gente me pede, tem muita gente, né, muito fisioterapeuta que às vezes não tem condição de ir até uma cidade onde eu estou dando curso, que a viagem, né, fica mais caro e tal. Tem muito fisioterapeuta fora do Brasil que sempre me cobra, pô, faz o curso online, que aí eu vou fazer. Então acabou juntando, né, assim, essa situação ficou propício para eu fazer isso. E aí, antes de eu fazer o curso completo online, né, porque seria um curso de 10, 12 horas de duração, eu resolvi primeiro fazer um teste, né, fazer um piloto, que vai ser esse curso de bandagem de mão, né, de hand wrap, que é específico, né, uma coisa mais específica para um público mais específico, né, para a galera que treina boxe, muay thai, MMA, né, não só boxe e MMA igual eu coloquei, mas para o pessoal da trocação, né, que gosta de, né, que usa luva de boxe, que usa luva de MMA, às vezes só para treinar ali um saco de pancada. Então, o curso ele é voltado para todo mundo que tem interesse, né, em aprender a fazer bandagem. Ele não é específico, limitado só para fisioterapeuta. Né, é um curso aberto. Então, assim, treinadores, professores de boxe, de muay thai, treinadores de MMA, né, o pessoal que luta, os atletas, né, os lutadores, seja amador, profissional, que tiverem interesse de conhecer como que realmente a bandagem deve ser feita, né, porque o que acontece? Quando eu comecei a me interessar por esse tipo de bandagem, primeiro porque eu pratico boxe, né? Então eu comecei a fazer as bandagens de treino em mim mesmo, e como eu sou fisioterapeuta, óbvio que a minha bandagem ficava diferente dos meus colegas de treino, dos meus professores e tal. Não dizendo que ficava muito melhor, mas ficava diferente, porque eu tenho um raciocínio, né, visando a proteção da minha mão, a proteção do meu punho, e não simplesmente enrolar a bandagem, né, de qualquer jeito. E eu vi que muitos desses profissionais que já estão assim, né, nesse mercado há muito tempo, né, treinadores, atletas, às vezes o cara tá ali há 10 anos, 15 anos e tá fazendo uma bandagem que ele não tem a mínima noção do que é. Ele não sabe o porquê que ele tá dando aquela volta ali, porquê que ele passa no dedo, se passa no polegar, se não passa, se trava, se não trava, se limita a flexão e extensão do punho. Então eu comecei a estudar, né, fiz alguns cursos, aí eu fiz os cursos de Cutman, né, que é o profissional propriamente que faz essa bandagem nos eventos de luta, e isso acrescentou muito para mim, agregou muito para mim na minha vida profissional, né, pelo fato de eu lidar com atletas de luta diariamente aí há mais de 10 anos, e nos eventos, né, todo atleta que eu acompanho, eu tento sempre fazer as bandagens para eles, né, toda vez que me é possível, tá no evento, né, quando o evento libera também, tem evento que cria às vezes umas regras mais chatas lá e não libera. Mas foi assim que começou. E aí, assim, esse curso do dia 29 vai ser um curso online, né? Vai ser um curso piloto. Ele vai durar 2 horas e meia, 3 horas de curso, podendo estender até para 5 horas. Vai ser ao vivo, Rafa? Vai ser ao vivo. O curso vai ser ao vivo, porém eu vou gravar ele. E aí o pessoal que fizer a inscrição vai poder assistir ele de novo. Né? Eu vou determinar um período ali que eu vou deixar disponível, né? Um link para o pessoal ter acesso e assistir de novo. E quem não puder assistir ao vivo, no dia 29, pode assistir depois, pode assistir no sábado, no domingo, né, um dia depois ali. Então dá para bastante gente fazer inscrição aí.
E se a pessoa tiver algumas dúvidas, você vai poder tirar essas dúvidas ali, ou depois também a pessoa vai poder tirar algumas dúvidas, que acredito que algumas dúvidas vão acontecer, né? Com certeza. O bom do curso ao vivo é isso, né? Que eu vou tirar as dúvidas na hora, né? Do pessoal que estiver participando. A gente, na plataforma que eu vou usar o Zoom, então tem condição do pessoal fazer um chat ali paralelo, vai me mandando as perguntas, e à medida que eu for tendo, né, um tempinho ali, eu vou respondendo todo mundo, né? Tirando as dúvidas de todo mundo, para ninguém ficar com nenhuma incerteza, né? Sobre as bandagens. Eu estava vendo um pouco sobre o curso. Eu queria, na verdade, entender um pouco sobre qual é a importância da bandagem realmente para o soco, porque isso eu achei bem interessante, né? Que você falou um pouco sobre como é que é a posição do punho no soco. Qual é a importância da bandagem para o soco em si? É um spoiler do curso, né? Então... É o seguinte, tanto o soco, né? O golpe que a gente dá quando a gente fecha a mão e dá um soco, quanto as bandagens de mão, elas são tão antigas quanto, né, a humanidade. Né? Tem gente que considera que o boxe, por exemplo, né, que é um dos esportes de luta mais antigos do mundo, faz parte dos Jogos Olímpicos desde o início. Tem gente que fala que o boxe ele foi criado no dia que o primeiro ser humano fechou a mão e deu um soco no outro. Né? A nossa primeira arma que o ser humano usou para lutar entre si, né, para lutar por comida, lutar por território, lutar por, né, pela fêmea, ali, vamos dizer assim, foi as próprias mãos. Sim. Né? Então o soco ele é uma das nossas armas mais antigas e mais eficazes. E o ser humano foi percebendo que se ele dava o soco e machucava a mão, ele não podia dar soco depois no outro dia. Ele tinha que esperar a mão dele curar. Né? Ele tinha que sarar. E aí eles foram também adaptando bandagens. Então eles enrolavam tiras de couro, né? Pegava couro dos animais, enrolava nas mãos. E aí foi evoluindo, né? As bandagens surgiram assim. Então elas foram evoluindo no tipo de material até chegar ao ponto que elas literalmente viraram como se fossem as luvas. Então daí também surgiu a origem das luvas de boxe, né? Das luvas que futuramente depois evoluíram até a luva de MMA. Então a principal função da bandagem, na verdade, é proteger a mão para que a pessoa consiga dar o soco da melhor forma possível sem ter lesão nenhuma na mão. A bandagem em si, ela não vai melhorar o soco, ela não melhora a performance. Tá. Isso é uma coisa que em muito evento, né, de MMA o pessoal às vezes pede assim, faz a minha mão ficar dura, deixa a bandagem mais seca e tal. Eu falo que vai fazer sua mão ficar dura é você treinar. Treinar na academia, treinar o golpe corretamente, ter um professor te ensinando direito, né, a biomecânica do golpe. Isso vai deixar sua mão dura. A bandagem só vai proteger sua mão. Então, se a minha bandagem ou a bandagem de qualquer outro cutman fizesse o soco melhorar, né, a gente era milagreiro, tinha que cobrar até mais caro do evento e do atleta. Então, a função primordial da bandagem é proteger os ossos da mão e do punho, né, para evitar as lesões. Mas essa estabilidade no punho não vai fazer um melhor soco, por exemplo? Sim, se o punho está mais estável, teoricamente você pode falar que o soco vai ser melhor. Só que a gente nunca avaliou, nunca foi feito nenhum estudo sobre essa questão de melhorar a performance do soco. Pelo menos eu nunca vi, né? Isso é até uma coisa que eu sempre falo que é um campo aberto de pesquisa aí. Recentemente, eu e o Guilherme, a gente escreveu o capítulo do Profísio, né? Que é um sistema de educação continuada para fisioterapia esportiva. Esse capítulo que a gente escreveu é a primeira referência bibliográfica que existe no Brasil e talvez até no mundo sobre bandagem de mão para luta, pensando em boxe e MMA. Mesmo quando a gente entra no site, você entra no site da AIBA, que é a Associação Internacional de Boxe, você entra no site do UFC, das regras unificadas lá, não tem nada falando especificamente de como fazer a bandagem. Eles simplesmente colocam qual que é o material que a gente pode usar. Né? Pode usar lá o tape rígido e a atadura, aquela atadura, tipo, não é crepom, é uma atadura de gaze, né? Uma atadura branquinha. E fala, você pode usar tantos metros para o MMA e tantos metros para o boxe. Mas eles não falam como fazer, não tem uma onde que eu devo dar a volta. Específica. E a técnica ela foi sendo feita e desenvolvida pelos próprios atletas e treinadores, e cada um tem o seu. A minha bandagem é de um jeito, se eu chamar um outro cara que faz isso, ele vai fazer outra diferente. E não é que a minha é certa e a dele é errado. São jeitos diferentes de fazer a mesma coisa. É igual quando a gente fala da botinha de tornozelo. Mesma coisa, botinha de tornozelo. Se pegar 10 fisioterapeutas, você vai ver 10 botinhas diferentes.
E as 10 funcionam. Não é que uma é superior ou melhor do que a outra. São jeitos diferentes de fazer, né, o que a gente quer estabilizar ali aquele segmento. Entendi. E tem uma bandagem diferente entre o MMA e para o boxe ou é a mesma forma? Porque a gente está falando aí de forma de colocar, né? A mesma forma de colocação? E não, outra é coisa, diferente. quem está online pode fazer perguntas também, por favor. O Rafa está aqui para responder todas as perguntas que vocês tiverem. Pode mandar aí, se tiver pergunta aí. Até agora eu não vi aqui, não, você vai lendo aí, você me ajuda aí. Eu vou, pode deixar. Igual eu falei, existe a medida, né, o que é permitido de gasto, né, de material para fazer a bandagem do boxe e existe o que é permitido para MMA. Né? Eu até deixei separado aqui, ó, deixa eu ver se vai dar para mostrar. Isso é uma luva de MMA. Né? A luva de MMA ela tem um tamanho. Olha a luva de boxe do lado da luva de MMA. Nossa, muito diferente. Ela tem outro tamanho. Então, essa bandagem não pode ser igual a essa. Não. São dois esportes diferentes. Os dois esportes fazem soco, né? Dão golpes de soco? Sim. Mas o cara do MMA, ele precisa também ter o quê? Ele precisa ter, né? Ele tem que fazer pegada com essa luva. O cara do boxe não precisa fazer pegada. O cara do boxe, ele só vai fechar a mão e vai sempre bater com a mão fechada. Ele não precisa, hora nenhuma, abrir a mão e fazer pegada, né? Fazer aqui mão com mão, dedo com dedo. Ele não precisa disso. Então, são esportes diferentes, as bandagens vão ser diferentes. Né? No boxe, pelo fato da luva ser maior, eu vou poder usar mais material, mais esparadrapo, né? Mais tape rígido ali e mais atadura. No MMA, como a luva é menor, eu vou ter que fazer uma bandagem também menor. E é isso que muitas vezes eu vejo em eventos, né? Às vezes a falta de qualificação do pessoal que faz as bandagens, muitas vezes o cara enche de volume ali, faz aquela bandagem parecendo um travesseiro na mão do cara. Na hora que vai calçar a luva de MMA, a luva não entra. Aí o cara tem que tirar a bandagem, fazer de novo, e aí isso atrasa o evento, porque, né, as lutas são todas programadas, tem uma ordem, aí você já está fazendo a bandagem do cara que vai lutar primeiro. Aí você atrasou da primeira luta, você atrasou toda a sequência de luta. Então, assim, a pessoa tem que estar qualificado, né? Ele tem que saber o que fazer num evento de MMA, o que fazer num evento de boxe. Né? Não são bandagens iguais, são diferentes. Você estava falando aqui agora, você acabou de falar que vocês usam esparadrapo e bandagem rígida. Existe alguma diferença na qualidade da aplicação para o esparadrapo e para a bandagem rígida? Você Total, né? tem alguma preferência também? O ideal é usar a bandagem rígida, né? Usar o tape, né? Que seria esse tape. E de preferência já na medida de 2,5 centímetros de largura, que é a medida permitida para as lutas, né? Para o boxe é MMA, 2,5 de largura. Isso é uma medida padrão. Qual que é a diferença do taping propriamente para o esparadrapo que a gente usa no Brasil? No Brasil a gente usa o esparadrapo, na maioria das vezes, porque é um recurso mais barato e de fácil acesso. Né? Qualquer farmácia que a gente vai no país, qualquer, né? Aqui em BH é Araújo, né? A gente vai na Araújo, compra e você acha o esparadrapo muito fácil. O taping já não é tão fácil. Né? O tape a gente depende, né, de empresas como a sua, né, como a Fisvital, de distribuidoras que vão importar esse material para a gente e disponibilizar no mercado. E não é uma coisa imediata, né? Eu não vou te mandar um e-mail, Juliano, preciso da bandagem para amanhã. Você vai falar, para amanhã não dá, vai demorar né, 7 dias úteis, não sei quanto tempo demoraria. Depende. E muitas vezes demora muito. Ainda mais agora na quarentena. E às vezes também, assim, a gente, né, igual, por exemplo, vai ter um evento, aí são 20 lutadores, cada lutador tem 2 mãos. Então, para fazer cada mão, a gente vai gastar pelo menos 2 rolos dessa bandagem. Para cada mão? Mas ela tem 13 metros de comprimento. E 4 ataduras dessa daqui. Não, depende do tamanho que vem. Ah, tá. Tá. Depende, se for de 13 metros, dá. Uma só dá. Uma dá. Então qual é a metragem, mais ou menos? Só para eu ter uma ideia. A que metragem? Pode. Não, que pode no MMA e no boxe. Então, eu vou te falar isso agora, que eu deixei até separado aqui para não falar mentira. Ó. No MMA, a gente pode usar no máximo 3 metros. Por mão? Por mão. E no boxe, cadê? Eu tinha deixado até separado aqui. No boxe pode usar mais. No boxe depois eu vou confirmar a metragem certinha. Então, assim, é muito material. Então, imagina a gente vira para sua empresa e fala, vai ter um evento em Belo Horizonte semana que vem, 20 lutadores, eu preciso de 40 tapes
e 80 ataduras. Você vai virar para mim e falar, não tenho. Eu tenho que importar, o negócio tem que chegar no Brasil, aí eu tenho que, né, regularizar o material para poder te vender. Então, infelizmente, isso é o que acontece muitas vezes, né? Depende do tape, né? Na nossa questão, assim, agora que eu fiquei sabendo que é 2,5 de largura, então agora que eu já tenho esse spoiler seu, eu vou começar a trazer de 2,5, Rafael, porque a gente tem de 3,8. Então eu não sabia disso. Pode trazer de 2,5. Tá até anotado aqui já. Não, isso é interessante mesmo. Realmente tem toda uma dificuldade, então, mas essencialmente é melhor a bandagem porque ela é mais fina, né, do que a esparadrapo, é isso? Não, aí o que diferencia não é pela largura, né? Porque o esparadrapo também a gente tem de várias larguras, né? E eu posso cortar ele na largura que eu quiser. Mas a espessura, assim, né? Na verdade, assim, a grande diferença do tape para o esparadrapo é justamente o material que ele é feito e a questão que o tape, ele é poroso. Ele não é impermeável, igual todo esparadrapo é. Todo esparadrapo que você pegar vai estar escrito na embalagem, impermeável. E isso que torna o esparadrapo diferente do tape. O tape, ele é poroso. O tape, quando vai direto na pele, né, quando a gente aplica uma bandagem rígida direto na pele, por que ele fica muito mais tempo colado na pele e o esparadrapo solta com 10 minutos, 20 minutos? Por causa do suor. O suor faz o esparadrapo soltar. O suor não faz essa bandagem soltar. Então essa é uma das grandes diferenças. E a outra diferença seria a qualidade da cola. A cola que vem no tape é uma cola superior do esparadrapo. Por quê? O esparadrapo não foi criado para ser bandagem funcional. Não. O esparadrapo ele foi criado para você fechar curativo. Né? A pessoa machucou, fez um curativo ali de atadura, você só fecha o curativo. O esparadrapo ele nem foi feito para entrar em contato direto com a pele. Porque ele tem produtos que podem ser, né, que podem dar alergia na pele das pessoas. O esparadrapo não foi criado para colar direto na pele. A gente acaba usando, porque é uma coisa que no país, né? Mais no Brasil, fácil acesso, né? E eu já tive vários atletas que tiveram alergia a esparadrapo. E que aí a gente não consegue usar esparadrapo. Não dá para usar bandagem rígida nele. Se for esparadrapo, né? Aí quando é o tape, a gente consegue usar. Entendi. Então essas são as grandes diferenças entre, né? Pensando no material. E na questão também de treino, tem diferença da bandagem no treino e na competição? Existe essa diferença? Tem diferença, porque imagina, né, igual eu falei, tem um material que a gente vai gastar e esse material não é barato. No Brasil, imagina a realidade dos atletas, né, atleta de MMA, de boxe. Não são esportes de elite no país, não são esportes que a maioria do pessoal que pratica, né, tem uma classe social alta, tem um poder aquisitivo alto. Então esse pessoal não tem dinheiro para comprar essa bandagem. Imagina o cara ter que fazer uma bandagem todo dia para treinar. Porque a bandagem, ela, entre aspas, ela é descartável. Você usa ela uma vez, tira do braço e joga fora. Sim. Então para treinar, usa esse tipo de bandagem. Né? Que são aquelas bandagens que tem algumas que são elásticas e tem outras que são rígidas. A vantagem dessa aqui, que ela é de tecido, você usa, bota na máquina para lavar, deixa secando, no dia seguinte, você, né, ou 2 dias depois ali, você tem que ter pelo menos 2 pares disso aqui para treinar. Então, para treinar, a gente usa essa daqui, porque a realidade do Brasil não permite usar a bandagem mesmo, fazer um hand wrap para treino. E outro detalhe, aqui no Brasil, quem é cutman, né, o pessoal que é cutman também aí pode me desmentir se eu estiver falando mentira. Fora do Brasil, o cara que é cutman, ele trabalha como cutman nos eventos, e ele trabalha como cutman durante a semana, nos treinos, nas academias. Ele é contratado para isso, então ele faz bandagem a semana inteira. Aqui no Brasil, não. Você vai na academia treinar, não tem um cutman lá para fazer sua bandagem. Então quem vai fazer essa bandagem pro cara? Muitas vezes ele não sabe fazer sozinho. Então acaba tendo que usar esse tipo aqui, que fica um custo-benefício melhor para ele, porque ele mesmo. Consegue fazer sozinho também, né? Porque agora fora do Brasil, nos Estados Unidos, a gente vê os atletas de ponta mesmo, né? Que tem condição, que tem patrocínio e tudo. E lá fora é muito barato isso aqui. É outra realidade também. Lá eles usam a bandagem mesmo para treinar. A mesma bandagem que ele treina é a que ele vai competir. Né? Se ele tiver um cutman bom fazendo a bandagem dele ali. Mas o hand wrap ele é usado só para luta ou a gente tem outras práticas que também usam? Eu estava olhando sobre CrossFit, que também usa algumas técnicas de colocação no dedo porque assim, no dedo é para dar o quê? É para dar sustentação nas falanges? É o quê?
Quando a gente fala de hand wrap, a hand wrap ela é específica para luta. Ah, tá. É o nome da bandagem, né, que a gente faz para o boxe, faz para o MMA, faz para o Muay Thai, etc. Esse é o hand wrap. As bandagens que são feitas, né, no CrossFit ou demais modalidades, aí é a bandagem rígida mesmo. Né, seriam técnicas de bandagem rígida. O pessoal no CrossFit, às vezes eles fazem muitos tipos de bandagens, né, de bandagens na mão, mas no sentido de proteger a palma da mão, porque dá muito calo, né, estoura muito calo, muita bolha na mão, né, eles fazem muita barra, muita coisa que às vezes machuca a pele ali. Então eles fazem algumas bandagens que é mais no intuito de proteger a pele, não pensando em estabilização propriamente. Mas tem, obviamente, né? Tem as lesões de dedo ali, as entorses que podem acontecer. Às vezes bate o dedo na barra, no peso ali. Então faz aquelas bandagens com a tira mais fininha, né? Que a gente faz a estabilização dos ligamentos colaterais dos dedos. Assim no dedo que faz, né? Que é muito comum nos esportes de luta, pensando nos esportes, né? Judô, jiu-jitsu, no wrestling, né? Os esportes de grappling, é muito comum eles machucarem o dedo, né? Porque tem aquela coisa de estourar a pegada, estourar a preensão ali do atleta ali, então é muito comum essas entorses. Então o pessoal faz essas bandagens tanto para treinar quanto para competir. O jiu-jitsu ele tem muita pegada. Você consegue fazer uma bandagem para o jiu-jitsu que você consiga continuar tendo a pegada, né? Então, quando a gente faz a bandagem pensando em melhorar a pegada, isso é até ilegal. Isso é proibido nas modalidades. A gente não pode fazer bandagem passando aqui assim na falange distal, por exemplo, para melhorar a pegada. Isso é como se fosse uma atitude antiética, antiesportiva. No wrestling, por exemplo, na luta olímpica, que é sem pano, né, onde é o contato mesmo pele a pele ali, os árbitros eles sempre olham antes da competição, antes do atleta entrar para lutar, se ele está com algum tipo de bandagem que é para favorecer a pegada dele. Que isso é proibido, não pode usar. O que o atleta pode usar é bandagem quando ele tem uma lesão. Isso é permitido. Agora, uma bandagem para melhorar a pegada num esporte de grappling, não pode não. Isso aí é... Mas para estabilizar o dedo, por exemplo? Se for pensando em estabilizar um dedo, estabilização aí sim. da falange e tal. Aí pode. O que não pode é passar o esparadrapo na ponta de cada dedo assim, ó, que muita gente faz, que é para melhorar a pegada mesmo, que às vezes o dedo escorrega. Isso não pode fazer. Né? Isso é uma atitude antiética, antiesportiva, né? Isso é coisa de quem tá querendo picaretar o negócio ali. Não sei, você que luta. Eu tô aqui tentando entender um pouco mais sobre luta. Por isso que a gente está aqui hoje sobre bandagem rígida, então não quis. Bom, tem aqui uma pergunta que é: lesões provenientes de atividades complementares para o atleta deveria usar a bandagem? Como é que é? Lesões que... Proveniente de atividades complementares para o atleta deveria usar a bandagem? Não entendi. Deixa eu ver, acho que eu entendi o que a pessoa quis dizer. Quem foi que perguntou? Qual que é o nome da pessoa? Neste BJJ. O Amadou. O Amadou, é o seguinte, pelo que eu entendi da sua pergunta, eu acho que ele quis dizer assim, normalmente um atleta de luta, ele não faz só a luta. Né? O cara do jiu-jitsu, ele não treina só jiu-jitsu. Ele vai correr, ele vai fazer academia, ele vai malhar, vai fazer preparação física. No Brasil aqui, muitas vezes, o que os nossos atletas fazem? Jogam futebol, né? Fazem outras modalidades para complementar o treinamento dele. Então, assim, se foi isso mesmo que ele quis dizer, né, que eu estou entendendo, se o atleta teve uma lesão, por exemplo, de corrida, né, ele tem uma lesão ali, uma periostite, alguma fasciite plantar, que é por causa da corrida, que só incomoda ele na hora de correr. Eu posso fazer a bandagem para ele fazer o treino de corrida. Mas se na hora dele lutar, dele fazer a modalidade de luta dele, ele não sente nada, aí eu não vou fazer. O intuito da bandagem vai ser sempre, né, assim, aliviar a dor do atleta e melhorar a estabilidade num determinado segmento. Se para lutar ele não sente nada, ele só sente incômodo quando corre, o atleta não tem que correr dentro do ringue, não tem que correr dentro do octógono, não tem que correr no tatame. Então eu não vou fazer uma bandagem de corrida para ele lutar. Agora, se ele vai depois no dia seguinte acordar e correr 40 minutos, correr 10 quilômetros, aí eu vou fazer. Entendi. Mas aí no octógono você pode usar, por exemplo, o kinésio? No octógono, no MMA, teoricamente, quando a gente pega as regras unificadas no MMA, é proibido o uso de qualquer coisa na pele, além da bandagem de mão,
né, da luva ali, que ele vai estar lacrado, e no caso do atleta, né, ele vai estar com uma bermuda, um short e a coquilha. E o protetor de boca. Teoricamente é proibido. Mas isso varia muito de evento para evento, de comissão atlética para comissão atlética. Quem assiste MMA, quem acompanha, vai ver direto, às vezes, um atleta entrando com um kinésio colado no ombro, no joelho, vai ver um atleta com uma bandagem rígida, uma botinha de tornozelo, uma bandagem no joelho. Então isso varia muito de evento para evento. Eu já tive atleta que eu estava acompanhando, que eu estava tratando em evento aqui no Brasil, que eu fui com o atleta para o ginásio, fiz o atendimento, coloquei bandagem no ombro dele. Quando ele foi entrar no octógono, o juiz chegou e arrancou a bandagem. Falou, não pode lutar de bandagem. Ele simplesmente arrancou e o atleta foi lutar sem. Porque realmente isso está na regra. Entendi. Só que isso fica uma coisa meio aberta, assim. Tem evento que deixa passar. Mas teria alguma implicação para o atleta de melhora na eficiência para isso ser proibido ou não? É simplesmente uma regra? É uma regra. Semelhante à Federação de Natação, na natação também é proibido o uso de bandagem. Né? Porque a natação eles entendem que a bandagem melhora a performance. Mas é o que eu sempre falo. Se o cara está usando bandagem, é porque ele tem lesão. Se ele tem lesão, provavelmente ele tem dor. Quem tem dor tem perda de performance. Então nunca uma bandagem vai favorecer ninguém. Se o atleta está usando bandagem, é porque ele está fudido. Ele não está com nada melhor. Né? Desculpa a palavra. Nada, só tem adulto. É a que mais esclarece esse tipo de situação. Então, assim, no meu entendimento, eu não considero bandagem doping, eu não considero bandagem melhor performance. Pelo contrário, o cara já está no prejuízo. A gente está tentando justamente dar um pouquinho de função para ele conseguir fazer aquele movimento determinado ali de onde ele está machucado, para ele poder lutar, né? Para ele poder conseguir mais um round, mais uma luta, etc. Aí falando disso também, outra modalidade que também é proibido o uso de bandagem pelo corpo é no boxe. O boxe, você nunca vai ver, a gente nunca vai ver uma luta de boxe profissional com ninguém usando bandagem no ombro, no cotovelo. Só é permitido a bandagem de mão, que é essa bandagem de luta, né, o hand wrap. E caso o atleta tenha uma lesão, por exemplo, na coxa, aí ele usa aquele bermudão do boxe. Se a bandagem que você colocou, ela é tampada pela bermuda, beleza, pode usar. Se ele teve um entorse de tornozelo, você vai fazer uma botinha de tornozelo, o atleta luta com a botinha de boxe, aquela botinha, né, por cima. Então ninguém vai saber. Agora, bandagem que aparece no segmento ali, no joelho, no cotovelo, no ombro, não é permitido. Não pode usar. Até quando eu trabalhei no evento teste para as Olimpíadas do Rio, que foi o evento teste de boxe até, que foi um ano antes, né, 2015, tinha um atleta lutando, cheio de kinésio, cheio de bandagem. E eu até achei estranho no dia, eu falei, pô, mas é proibido, estão deixando e tal. Aí o pessoal falou, não, isso daí eles estão facilitando ali, porque é atleta que veio do país X lá, não vai ir para frente na competição, então eles estão deixando. Mas teoricamente não deveria, né? Não deveria, porque é proibido. Regra é regra, né? Não tem que dar brecha para ninguém. Vai que o cara é um azarão, chega lá e ganha, vai pra final e ganha. Ele estaria com bandagem que não pode. Mas eu não vejo, assim, benefício nenhum. Tem aqui uma pergunta que eu acho que vai bem na linha do que você estava falando, que é do Amorfesto. E tem alguma utilidade das bandagens elásticas para o boxe e kickboxe? Então, mas aí quando ele fala bandagem elástica, ele está pensando em kinésio ou ele está pensando na bandagem elástica que a gente usa, né, para fazer o punho? Responde aí. Amorfesto, então, assim, qual bandagem que você está falando? Se for, né, a bandagem, esse tipo de bandagem, que ela tem, essa daqui ela é elástica, mas ela já perdeu elasticidade um pouco. Quando a gente pensa nesse tipo de bandagem que a gente compra para usar no dia a dia no treino, existe a elástica e a rígida. Eu prefiro começar usando a elástica, porque com o tempo, né, com o tempo de treino, quem treina muito tempo, rapidinho ela perde elasticidade. E aí ela vai ficar mais firme no punho, ela vai ficar uma bandagem mais rígida. Então eu prefiro assim. Agora, se for pensando no uso de kinésio, né, kinésio que ele falou, kinésio, aí é pensando e a pergunta dele foi pensando no uso de kinésio para performance, né? A utilidade das bandagens elásticas para o boxe e kickboxe. Então, você vai usar o kinésio, você vai usar kinésio quando você julgar que o kinésio é a melhor técnica para aquela determinada lesão. Né? Hoje em dia... Rafa, acho que você precisa falar aqui uma coisa.
a diferença do kinésio para rígida, porque assim, a gente está falando de range up que é para prevenção, né, basicamente. E a kinésio quando você já está meio que lesionado dentro da área, mais ou menos. Fala um pouco essa diferença para a gente poder... Então, kinésio... Deixar as pessoas entenderem. Kinésio, né, que vamos dizer, são aquelas bandagens coloridas, né, que todo mundo vê o atleta usando, né, muito comum nas Olimpíadas a gente vê um tanto de atleta usando. Kinésio é uma bandagem elástica que ela foi criada, né, pelo Kenzo Case lá, um japonês, com uma série de, vamos dizer assim, de benefícios. Só que essa série de benefícios que ela promete fazer, na verdade ela não faz, né? Tem vários estudos científicos, vários trabalhos, né? Tá aí o meu professor Leonardo Pena Costa aí, que não me deixa mentir, ele é um grande crítico desse tipo de bandagem. É uma bandagem que ela veio com uma promessa de muita coisa, só que ela não cumpre quase nada. O que ela cumpre, na minha opinião, até pelo meu uso pessoal, que eu já usei ela na minha pele, lógico, né? Eu já apliquei em mim. Tudo que eu uso eu testo em mim. Quando a pessoa tem dor num segmento ali, dor num tecido, e você põe o kinésio, ela causa um efeito de alívio imediato. Só que nem é para todo mundo. No meu caso, aliviou. Só que esse efeito, a gente sabe que ele é um pouco placebo, né? Ele pode ser um pouco ali de coisa de crença, né? De acreditar e tal. Então, assim, hoje, na minha prática clínica, eu uso quase nada de kinésio. Eu uso muito pouco. Eu não vou dizer que eu não uso, porque às vezes, né, o contexto ali te obriga a usar, né? O paciente às vezes pede, né? O atleta chega, pô, você não vai colar aquele negocinho colorido em mim? Então, se você não colar o negocinho colorido, o cara não fica feliz e não vai falar bem de você. Então, muitas vezes a gente faz umas coisas para agradar o paciente, não porque ele realmente precisa. E não vai fazer mal nenhum, né? Mal ela não faz. Então, o kinésio hoje em dia, ele é uma bandagem que, no meu modo de ver, eu uso muito pouco. Já usei muito? Já. No início, quando eu fiz o curso, há 11, 12 anos atrás, eu usava muito. Mas com o tempo eu fui vendo que ela não é isso tudo. Hoje eu dou prioridade para quê? Bandagem rígida e a Dynamic Tape, né? Que seria a bandagem a hiperelástica. Sim. Porque o meu contexto, eu lido com atletas de contato físico, né? Atletas de luta, que tem contato entre o atleta e contato com a superfície ali, o solo, o tatame, etc. Então eu preciso de bandagem que fica fixa no cara. O kinésio não fica. O kinésio, se você aplica o kinésio num atleta de luta e ele vai treinar ali 5 minutos que ele fizer um rolinho ali, ela vai soltar. Não tem spray, pré-tape, não tem nada que vai fazer ela ficar pregada. A bandagem rígida ela já suporta mais tempo e a Dynamic também suporta mais tempo. São objetivos diferentes, né? Eu acho que a kinésio hoje está tendo muita pesquisa interessante, mas na área oncológica, numa área mais... não na área ortopédica, que é o seu caso, né? De esporte, ortopedia e esporte. Mas eu quis falar um pouco sobre a diferença, porque como entrou com perguntas sobre o kinésio e tal, eu acho que o hand wrap, pelo que eu entendi que você começou a explicar, ele é mais um mecanismo de proteção do que né, pro cara na competição e no treino, muito mais do que uma questão de lesão. É isso? A hand wrap, ela é uma bandagem que ela é de uso obrigatório, né, tanto no treino quanto em competição. Então, por exemplo, toda academia de luta, toda pessoa que vai começar a fazer um treino de boxe, um treino de muay thai, de qualquer esporte de trocação, onde a pessoa vai colocar uma luva de boxe e vai dar soco, ela tem que usar a bandagem. Não existe o cara só calçar a luva na mão ali e sair dando soco. Ele vai torcer o punho, ele vai machucar a mão. Então ela é de uso obrigatório no treino. É um equipamento de proteção obrigatório para quem treina. No treino também. No treino também. E na competição, ela é obrigatória. O atleta não luta sem ela. Se o atleta tiver com a luva sem a bandagem, ele é desclassificado da competição. O juiz penaliza ele nem entra para lutar. Porque antes do atleta entrar para lutar, ele passa por um check-up, ele passa por uma vistoria, onde vai ser olhado tudo essas questões. Se ele está de protetor de boca, se ele está de coquilha e, inclusive, se ele está de bandagem. Então é obrigatório. E ela é visando, basicamente, a proteção, né, dos ossos da mão e do punho. Entendi. Mas aí já uso... Porque seu curso é essa parte do curso de hoje, que você vai lançar agora no final do mês, sobre hand wrap... na verdade ele faz parte de um curso bem maior seu, que é muito interessante, que você ensina todas essas técnicas de bandagem na área esportiva, né? Bandagem rígida.
Isso. Né? Então você trabalha muito. Eu vejo muitas fotos suas interessantes sobre o uso de bandagem rígida no tornozelo, no joelho. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre o uso das bandagens nessas outras partes do corpo? Porque eu acredito que daqui a pouco você vai ter que lançar todos esses outros módulos do curso também. Com certeza. Então, as bandagens rígidas, né, de modo geral, a gente vai usar muito no meio esportivo, mas também a gente usa no meio, pensando ali no paciente ortopédico também, né, pensando no paciente não atleta. A vantagem da bandagem rígida é que é uma bandagem, teoricamente, são técnicas fáceis de aprender e de aplicar. Algumas delas, o próprio paciente, né, o próprio atleta vai fazer sozinho. Então, por exemplo, bandagem de dedo, bandagem no punho, no polegar. A própria botinha de tornozelo, você ensina um atleta a fazer, com 2, 3 vezes ele faz melhor do que a gente. Jura? Porque quando o atleta está fazendo no próprio pé, ele sente o tanto que ele tem que puxar, o tanto que ele tem que apertar, onde que ele tem que passar a fita exatamente para estabilizar a lesão dele. Eu falo isso por experiência própria também, né? Eu já tomei uma botinha de tornozelo no jiu-jitsu, né, que é uma chave no pé, onde eu machuquei os ligamentos, e eu mesmo fazia a minha botinha em mim. E aí que eu fui tendo muita noção do que eu deveria fazer realmente. Não, passar essa tira aqui, ou passar ali, colocar mais força aqui, prender mais. Então o próprio atleta, quando são, né, em articulações distais, ele vai fazer a bandagem melhor do que o profissional. Basta ele aprender a fazer. Né? Eu não estou dizendo que o fisioterapeuta não deve fazer a body. Não, pode fazer. Você pode fazer todo dia no cara se quiser. Só que no meu caso, por exemplo, eu tenho lá no Minas, todo dia, 120 judocas para cuidar. Imagina se eu for fazer botinha em todos. Não vou dar conta. Então tem certas bandagens que a gente vai ensinando, você faz 1, 2, 3, na quarta vez você fala, meu amigo, o esparadrapo tá ali, pode pegar e fazer. Você já me viu fazendo 3 vezes, agora é hora de você fazer. Porque na hora que você estiver na competição sozinho, porque eu não viajo para todas as competições, como é que você vai fazer? Você vai me levar, vai pagar minha passagem, meu hotel por fora ali para eu ir com você? Não vai. Então aprende a fazer sozinho. Então, essas bandagens a gente usa muito, né? Igual eu falei, tanto no esporte como no paciente ortopédico. No esporte a gente vai usar bastante para qual situação? Para colocar o atleta em condição de treino. Muitas vezes o atleta ele vai estar com uma lesão que ele só vai conseguir treinar se ele estiver estabilizado, né, com aquele segmento estável, para ele poder correr, saltar, pular, etc., qual for a modalidade. Depois do treino ele tira a bandagem, né, e vai fazer o tratamento, vai fazer a fisioterapia. Né? A bandagem não é tratamento isolado. Não. Tá? Isso é uma coisa que às vezes acontece muito, pessoal, né? Mas eu estou fazendo bandagem todo dia. Beleza, está fazendo a bandagem, mas e o tratamento? E a reabilitação? Né? Então a reabilitação é que é importante. A bandagem ela é um coadjuvante, ela é uma coisa a mais ali. Com certeza. Uma coisa para, né? É um detalhe, ela não é o principal. Não é. Né? Mas é um detalhe que é importante e que põe o atleta para treinar e põe o atleta para competir. Né? É uma bandagem que você pensando numa pessoa ali, num paciente ortopédico, às vezes o cara tá mancando porque tá com a fasciite plantar. Você faz uma low dye ali, faz uma técnica de bandagem rígida, o cara para de mancar, porque ele começa a pisar e não ter dor. Né? Você pega um paciente mais idoso ali, é muito comum, né, o pessoal mais velho ter joanete, hálux valgo. Então você faz uma bandagem rígida ali, alinhando o hálux, a pessoa vai ter uma marcha melhor, vai aliviar a dor. Né? Então a bandagem rígida... De modo geral, as bandagens ela tem que ter um efeito imediato de redução de dor. Se você aplica a bandagem e ela não aliviou a dor de imediato, você errou. Você errou a bandagem, errou na avaliação, errou na técnica, alguma coisa você não acertou. Então a primeira coisa que eu sempre avalio e testo depois de colocar a bandagem, tudo que eu avaliei para determinar a bandagem, eu retesto depois, eu tenho que ver melhora de função e alívio de dor. Se eu não estiver vendo isso, tá errado. Pode arrancar a bandagem e fazer outra coisa. O que eu gosto muito da bandagem rígida é que tem muita pesquisa, né? A gente vê o Instituto Macônio que tem muita coisa já falando, fizeram muita pesquisa sobre isso e pode pegar todas essas pesquisas e ser colocadas ali no dia a dia do profissional. E é uma bandagem, Rafa, que assim, eu tenho até que falar isso publicamente, porque é a bandagem rígida, a Fisiovital tem 10 anos,
E hoje eu vejo que a bandagem rígida está muito mais sendo falada e está muito mais no mercado, graças, basicamente, no meu ponto de vista, muito a você que fez muito, está dando muito curso, está falando muito, e todo o seu Instagram posta muita foto e mostra realmente a melhora dos seus profissionais, né, do que você trabalha, desses lutadores. E eu queria te perguntar mais algumas coisas sobre a bandagem rígida. Existe alguma técnica que você prefira ou é tudo uma mistura, assim? Porque eu li um pouco, tem McConnell, tem Mulligan, tem bandagem esportiva rígida. Como é que funciona dentro da bandagem rígida o pensamento do que usar? Que eu nunca ficou claro isso para mim. Então, eu até ia, né, você falou nesses nomes, eu ia até falar isso. Então, por exemplo, o Mulligan ele foi o primeiro fisioterapeuta a fazer pesquisa com bandagem rígida. Né? Ele é um fisioterapeuta australiano ou neozelandês, agora eu não sei aqui direito, mas acho que é australiano. Ele foi o primeiro fisioterapeuta a fazer pesquisa com bandagem rígida, então ele tem muita coisa publicada, tem muitas técnicas, né, dele, de Mulligan, né, da mobilização ali, que a gente usa a bandagem na sequência, né, e ajuda muito, tem resultados muito bons. A McConnell também tem muita pesquisa, muita coisa publicada. Quando a gente vai olhar, fazer uma pesquisa, né, no PubMed, né, nas referências, a gente vê que tem muita pesquisa de bandagem. Só que um detalhe que eu sempre falo, né, que a gente tem que ter muito critério quando vai ler os estudos, né, quando vai ler as referências. O que eu falo? Fazer pesquisa com bandagem, gente, não é fácil. Não. Porque imagina, a maioria dos estudos ou vai ser estudo clínico, né? Pega uma pessoa com aquela lesão e faz aquele estudo em cima dela, e beleza, mostra que melhorou, ok. Só que o N, a amostra, nunca vai ser grande. Pequena. Dificilmente o cara, um pesquisador, vai ter tempo hábil, né, de um mestrado, num doutorado, ou mesmo que o cara seja, né, numa instituição e possa pesquisar durante 10, 20 anos, dificilmente ele vai conseguir fazer uma pesquisa onde ele vai ter um N ali, não, peguei 50 entorse de tornozelo. Vamos ver qual bandagem que é melhor, botinha, kinese ou dynamic. Esse estudo nunca vai acontecer. Eu já pensei em fazer isso várias vezes. Só que na hora que eu penso na logística, em como fazer esse estudo, eu falo, eu teria que abrir mão de um emprego meu, eu teria que trabalhar menos, eu teria que fazer isso, tal, aí complica. Então, assim, é difícil fazer estudo com bandagem. Muitas vezes, então, assim, o pessoal às vezes critica, tem pouca bibliografia, lógico, é mais fácil avaliar, é mais fácil o cara estudar LCA, publicar outras coisas, do que publicar sobre bandagem. Por causa desse viés aí. Porque o cara não vai ter o N necessário com aquela lesão. Até uma coisa que eu brinco no meu curso. Quando eu estou dando curso, eu sempre pergunto no curso. Quem tem tal lesão? Quem tem dor nisso? Por quê? Na hora que você faz a bandagem em quem tem a lesão, quem tem a dor, a pessoa sente o efeito. Ela fala, nó, melhora mesmo. É muito boa. Quando você faz a bandagem de fasciite plantar numa pessoa que não tem fasciite plantar... O cara fala, beleza, apertou meu pé aqui, desconfortável, ruim. O cara fica com uma outra visão da bandagem. Você faz uma botinha de tornozelo em quem não torceu o pé, o cara vai falar, não, tá travando meu pé, minha marcha ficou pior, tudo ruim, tá apertando, tá não sei o quê. Porque o cara não tem a lesão, ele não tem a dor. Então a visão dele, quem vai fazer o curso, tem que estar também de mente aberta para entender isso. Né? Que quem tá com dor, quem tá com lesão, vai sentir um benefício da bandagem que a pessoa que não tem nada, que tá assintomática, ela não vai sentir. E muitas vezes ela vai até pensar assim, enganação, o cara tá me enrolando aqui minha mão, aqui meu punho e não tá adiantando nada. É lógico, você não tem lesão, você não tem dor. Aí tem hora que eu até brinco lá no curso, falo, ninguém tem lesão de LCA aqui, não, vamos torcer um joelho aqui. Aí eu mostro que a bandagem estabiliza o joelho e tal, deixa eu dar um matelhão no seu pé aqui, que aí vai dar pra ver. Né? Então, assim, isso é uma coisa, um detalhe importante de falar. Mas, assim, apesar disso, né, tem crescido muito o número de artigos, de estudos. Tem muito artigo bom, mas também tem muito artigo ruim. Né? Tem alguns artigos que eu até mostro no curso, inclusive um até de botinha de tornozelo, o pessoal que já fez o curso comigo sabe. Tem um artigo que fez uma botinha de tornozelo horrorosa, e os caras tiveram coragem de tirar a foto e publicar o artigo com aquela foto. Eu falei, velho, se isso é a botinha que o cara fez no estudo, como é que o cara queria que essa botinha... E o pior é que o estudo tem resultado bom. Aí eu falo assim, se essa bandagem horrorosa que ele fez deu resultado... Você acha que uma bandagem bem feita igual a que eu ensino não vai ter? É lógico que vai ter. Só tá faltando a gente juntar aqui, pegar um N, fazer um estudo e publicar. Só isso que tá faltando. Então vamos fazer, Rafa. Vamos fazer. Faz o N, Rafa. Tem uma pergunta aqui da Júnia Stark.
E esses alinhamentos com a hand wrap podem ser feitos em qualquer articulação? Eu acho que Não, ela não deve ter pegado o início. A hand wrap é uma bandagem que ela é só no punho e na mão, né? Tanto é que o hand é de mão em inglês, né? Então já começa até pela nomenclatura. Ela é uma bandagem que a gente faz, igual eu falei, só para luta, né? Para boxe, MMA. A gente vai sempre deixar o punho em neutro. O que eu quero evitar com a bandagem? Eu não quero que o meu punho faça flexão. Na hora que eu dou o soco, eu não quero que o meu punho torça em flexão, porque senão vai machucar aqui. Então a gente deixa o punho sempre em neutro. A articulação sempre em neutra, bem rígida, bem fixa, para o golpe ser o mais eficaz possível ali, né? Sabe o que eu tô lembrando, Rafa? Quando você botou bandagem em mim que eu tava com tendinite. É o mesmo pensamento, assim, também. Então, né? Para deixar a articulação um pouco mais fixa e para a gente diminuir a movimentação, né? E não ficar, né? Eu tava com uma tendinite forte aí, para não ficar inflamando, é isso? Na verdade, aquela tendinite sua, se não me engano, era no cotovelo, né? Era o epicondilite. Então aí já é diferente. A bandagem ela já não é na articulação. A gente não fez a bandagem na articulação. Eu já fiz a bandagem pensando mais na inserção dos tendões dos extensores. Então é diferente também. Uma coisa que eu percebo, de modo geral, assim, as bandagens rígidas, no meu entendimento, elas são muito superiores às outras bandagens quando a gente pensa em lesão articular. Lesão de articulação, lesão de ligamento. Quando a gente pensa em lesão muscular, né, lesão às vezes de tecido conectivo ali, tecido mole, aí eu já entraria com as bandagens elásticas. Então isso é uma diferença que eu costumo usar como critério para saber qual bandagem que eu vou usar em cada caso. Lógico, se eu só tiver bandagem rígida, eu vou me virar com a rígida. Mas se eu tenho todas na minha malinha de atendimento ali, eu sempre tenho todas, eu posso escolher qual que é mais indicada para cada momento. Pergunta que não quer calar. Você usa pré-tape? Aquela fofinha antes? Aquela espuminha? Minha pergunta agora pra você. Aquela lá eu brinco com o pessoal que é só pro pessoal do vôlei, né? Aí o pessoal do vôlei vai ficar bravo comigo. O pessoal do vôlei é muito fã de usar aquela espuminha, né? Pra fazer a botinha. Mas sem, né? Tirando a brincadeira. Aquela espuma, ela é muito boa de se ter, sim. Porque, igual eu falei, tem atleta, tem paciente que vai ter alergia ao material da bandagem rígida, né? Principalmente se for esparadrapo. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma botinha de tornozelo e sei que o meu atleta tem alergia, antes de eu fazer a botinha, eu vou vir com aquela espuminha e vou passar ela em todo o segmento onde eu vou aplicar a bandagem, para justamente a minha bandagem rígida não ter contato direto com a pele dele. Agora, tem o porém, né? Essa espuminha só dá para usar basicamente, né, no pé, no tornozelo, no joelho não fica bom, bandagem muito grande não fica boa, e no punho e talvez no cotovelo. Por exemplo, se é uma bandagem no ombro, não tem como enrolar o cara todo com espuma. Né? Se for uma bandagem no quadril, se for uma bandagem, né, aí não dá, aí não funciona, aí eu tenho que pensar em outro material, usar outra coisa. Tem outra pergunta para você. Eu vi uma foto que você publicou que eu adorei, que você misturou a bandagem rígida com Cohesive Band, aquela autoaderente, para o joelho, para uma perna de um atleta. Qual era o objetivo ali de misturar a Cohesive Band com a rígida? Não sei se você vai lembrar, mas é a mistura. Vou, não. Então, isso é uma mistura que eu comecei a fazer. Não digo que eu sou o primeiro a usar isso no mundo, porque eu sei que eu não sou o primeiro, lógico que outras pessoas já usaram, mas eu nunca vi nada assim, não existe nenhuma pesquisa com esse tipo de associação, né, da bandagem rígida com a coesiva. Mas o que eu percebi? Nas competições que eu atuo, muitas vezes eu tenho que fazer uma bandagem num atleta e esse atleta tem que fazer 5, 6, 7, 8 lutas. Então imagina, eu tenho ali 30 atletas competindo naquele dia. Se eu tiver que fazer 30 bandagens e a cada luta eu tiver que repetir a bandagem, eu não vou ter material e eu não vou ter tempo. Então, uma coisa que eu sempre falo sobre bandagem, você vai fazer a bandagem para o atleta, você tem que fazer uma vez e fazer bem feito. Por quê? Você não vai ter tempo de repetir, muitas vezes você não vai ter material. Bandagem é caro, gente, não é barato, né? Então, assim, tem que pensar nisso tudo. Então, uma maneira que eu vi de manter essa bandagem por mais tempo fixa ali no meu atleta, foi eu complementando com uma camada, né, de coesiva por cima. E hoje em dia existem as coesivas que tem cola,
né? Não é só aquela coesiva antiga Coban ali que cola nela mesmo. Então tem as Você coesivas gostou? hoje que gostei, muito boa. Então, assim, essas bandagens são muito boas para isso. Elas melhoram o tempo de duração que aquela aplicação que eu fiz vai ficar. Então, se o atleta tem que competir o dia todo, igual a competição de judô, muitas vezes o atleta compete a manhã inteira. Jiu-jitsu, então, que é uma bagunça, o cara compete o dia todo. O cara chega lá 7 horas, vai competir até às 7 da noite, dependendo da competição. Você não tem tempo de ficar fazendo bandagem toda hora. Né? Mesmo que você esteja acompanhando um atleta, eu sou fisioterapeuta particular daquele atleta, eu posso fazer 10 bandagens nele. Pode, mas você vai ver que isso custa. Então não tem necessidade de você desperdiçar material assim. E também então, pode machucar a pele, né? De tirar, botar. Então, assim, para bandagem de cotovelo, punho, bandagens de joelho e tornozelo, eu tenho feito essa associação e tem dado um resultado bem legal. É uma outra dica aí para os pesquisadores aí, quem pesquisa bandagem, né, começar a fazer pesquisa com esse tipo de associação também. Porque eu lembro que há muito tempo atrás aqui em Belo Horizonte, né, aqui em BH tem a UFMG, né, que tem muita gente boa que pesquisa lá. Eu lembro que quando eu estava na graduação ainda, alguém da UFMG fez uma pesquisa falando que bandagem rígida só durava 10 minutos na pele. Beleza, por que a bandagem rígida só dura 10 minutos? Qual foi o material que o cara usou na pesquisa dele? Não era esparadrapo. Usou esparadrapo. Ele usou pré-tape? Não. O spray pré-tape? Não. Ele usou algum outro tipo de coisa para melhorar a fixação? Não. Então, esparadrapo vai durar 10 minutos mesmo. Isso aí eu concordo plenamente. Só que, né, não foi feito da melhor forma possível. Então, isso, uma época, deu uma fama muito ruim para bandagem rígida. Entendi. Muita gente falava assim, não vou nem aprender bandagem rígida, não, porque não dura, não fica. O cara só pode usar por alguns minutos. Aí quando a gente vai vendo na prática, não é assim. Quando você faz direito, ela dura o dia todo, dura uma competição inteira. E mudaram as tecnologias, né? Você estava falando aí do pré-tape, daquele spray. Tem gente que também usa tintura de benjoim, não sei se eu tô certa, não é? Para uma fixação anterior. Eu já usei muito. Hoje eu não uso mais. Mas é o que tinha na época, né? Agora é o que a gente tinha, óbvio, né? E assim, aí é outra coisa também que tem, né? O pessoal fala que a tintura de benjoim é cancerígena. Beleza, não estou questionando que a substância possa ser cancerígena. Mas aí muitas vezes você está lá num lugar, você tem que fazer uma aplicação de bandagem para o cara fazer uma modalidade ali que é 10 minutos. Será que 10 minutos que ele ficou exposto, ele vai desenvolver um câncer? Não. Né? Aí a gente tem que ter um pouco de bom senso também, né? Lógico, eu hoje, como a gente tem no mercado brasileiro os sprays propriamente pré-tape, eu uso spray. Né? Todo ano eu compro 3, 4 spray, que eu uso bastante, então eu já faço uma compra grande que eu sei que eu vou gastar. Mas se por algum motivo eu estou numa competição, estou em algum local que acabou meu spray, ninguém tem spray, nenhum outro fisioterapeuta, né, nenhum amigo meu, colega meu que está ali no evento pode me emprestar, e eu tenho benjoim, vai o benjoim, meu amigo. Vai embora, filho. Se pegar câncer depois lá, você me processa. E vambora, obrigado. Não vai acontecer isso, não. Se eu te falar, Rafa, a gente tem 5 minutos. Eu queria te agradecer, eu queria deixar esses últimos 5 minutos para você poder falar sobre o curso, né? Dar todas as informações que as pessoas que estão aqui precisam saber para se inscrever no curso. Então eu vou já te agradecer. Muito obrigada por ter estado aqui comigo mais uma vez. Adoro o seu trabalho, sou muito fã realmente do seu trabalho. E eu acho que você é um dos caras que colocou a bandagem rígida em outro patamar no Brasil. Então, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho mesmo. Não, obrigado. Igual te agradeço aí pelo convite, né, pela oportunidade de estar falando um pouquinho. Foi quando que a gente conheceu? Em Caldas Novas ou foi antes? Caldas Novas. No Congresso da Sonaf, de Caldas Novas. 17. Então, assim, te agradeço pela parceria, né, desses anos todos aí, pela oportunidade de estar falando um pouquinho. Então, assim, o curso, né, que eu vou ministrar agora, dia 29 de maio, né, como eu já tinha falado no início, né, vai ser um workshop online, né, vai ser um curso online de hand wrap, né, de bandagem de mão, para MMA e boxe, onde eu vou estar falando, né, toda a parte da origem das bandagens, vou falar da biomecânica do soco, das principais lesões que a gente tem na mão e no punho, e aí vou entrar com o passo a passo de como fazer a bandagem de treino, como fazer a bandagem de competição, como fazer a bandagem usando, né, esse tipo de bandagem, como fazer a bandagem usando propriamente o taping, né, e aí vou fazer aqui ao vivo mesmo, né, vou mostrar aqui como que faz, e vai ficar, né, o curso vai ficar gravado, né, como eu falei, o pessoal vai ter acesso depois, quem não puder assistir ao vivo, né, pode fazer inscrição, a inscrição vai estar aberta até um dia antes, até o dia 28,
Então pode fazer inscrição que o curso vai estar disponível depois, né? Eu vou mandar o link lá para quem se inscrever poder assistir. E assim, gente, o curso tá muito barato, né? Eu sei que hoje em dia a gente está numa época de, né, de segurar o dinheiro ali, de guardar um pouquinho, a gente está num período incerto, né? Para muita gente aí tá numa situação difícil, eu sei. Mas é o que eu falo, assim, se eu fosse fazer um curso desse presencial, o valor dele ia ser 3, 4, 5, 6, 10 vezes mais. Então, muitas vezes é a oportunidade que a pessoa tem de fazer uma coisa com um preço mais em conta, né, com uma qualidade boa, né, uma qualidade que eu consigo garantir. Né? Podem ter certeza que eu estou preparando um material o melhor possível que eu tenho ali, né, para passar para vocês. E não é isso só, né, a questão do preço. Você tem que pensar no benefício que vai te trazer quanto fisioterapeuta, quanto profissional da área, né? Então, todo esse benefício que você vai ter nesse... Hoje ninguém está treinando muito, mas nesse pós-pandemia, tudo isso você vai poder levar para o seu trabalho e o fisioterapeuta, vou falar, mas vai poder até cobrar mais caro pelo seu trabalho, porque está se informando, estudando muito mais sobre assuntos pertinentes à sua área. Então, esse momento está todo mundo parado em casa, fazer um investimento sobre realmente em relação a cursos que vão te trazer um retorno financeiro depois é muito importante. Eu acho muito interessante. Não, com certeza. Aproveitar esse tempo livre, né, gente, para estudar, se qualificar. Né? A área da saúde, né, vamos dizer assim, é uma área que a gente não para, né? A gente não pode ficar parado no tempo. Não preciso estudar mais, já formei, tá, já sei tudo. Não, o que você sabia quando você formou já não é mais. Não existe mais. Já entendeu? Então, assim, os avanços, E eu até falo que o meu curso, quem fez o meu curso comigo há 10 anos atrás, hoje o meu curso é outro, é completamente diferente, porque a minha experiência é outra e toda a bagagem que eu tenho também de referência e tudo mais são outras, né? Então, o curso é completamente diferente. E onde é que se inscreve, que a gente ainda não sabe? É só entrar no meu perfil aqui no Instagram, tem o link lá na minha biografia lá. Pode clicar lá, é pelo site Simpla. Ou então entra no simpla.com.br, joga lá bandagem, hand wrap lá, vai aparecer o link para inscrição. Então, gente, todo mundo vamos estudar agora nesses momentos que a gente tem aí trancado, sem poder sair, sem poder trabalhar. Eu acho que é o melhor momento agora para a gente estar estudando e se qualificando para quando tudo isso acabar, a gente realmente ter até um retorno financeiro bem mais interessante. Rafa, muito obrigada mais uma vez. Obrigada mesmo. Você é um super profissional. Vou falar de novo, eu adoro o seu trabalho. Te sigo, dá vontade de roubar todas as suas fotos. Porque vamos negociar, eu vendo elas baratinho. Combinado, então. Eu vendo os direitos autorais baratinho, a gente faz um negócio aí. Então fica com Deus, se cuida. Obrigada a todos que estiveram aqui. Um abraço forte para todo mundo. Pessoal, obrigadão aí quem assistiu. Boa noite aí, obrigado aí, gente. Obrigadão, Juliana. Mais uma coisa, a live fica no Stories por 24 horas no IGTV e a gente vai estar postando ela no YouTube. Então, quem não conseguir ver a live inteira, vocês vão poder ir no YouTube também para ver, tá bom? Beijo, legal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa noite aí.